Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria imensa receber você aqui mais uma vez. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você neste momento. É muito bom saber que, apesar de todas as lutas e desafios que enfrentamos no dia a dia, ainda temos este tempo precioso para parar, respirar e nos encher da presença de Deus. Quero que você se sinta verdadeiramente acolhido, como se estivéssemos sentados juntos, lado a lado, compartilhando não apenas palavras, mas também fé, esperança e amor. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, com o coração cheio de preocupações, ou até mesmo sem forças para continuar. Mas saiba de uma coisa, você não está sozinho. Deus te trouxe até aqui com um propósito, e Ele tem algo especial reservado para a sua vida hoje. É tempo de abrir o coração e permitir que a palavra do Senhor venha aquecer sua alma e renovar as suas forças. Eu convido você a ficar comigo até o fim desta mensagem, porque juntos vamos refletir, aprender e ser edificados. E já aproveito para pedir que você se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para receber sempre as notificações. Deixe o seu like e compartilhe também a sua experiência nos comentários. O seu envolvimento é muito importante para que a palavra de Deus alcance ainda mais pessoas. Amado irmão, amada irmã, ao entrarmos neste momento especial da nossa meditação, eu convido você a se abrir para ouvir a voz do Senhor. Hoje a nossa reflexão será baseada em uma passagem poderosa que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 10, onde está escrito: "E escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão." À primeira vista, este versículo pode soar duro, até mesmo sombrio, mas por trás dele existe uma mensagem profunda de alerta, de consolo e também de esperança. O profeta Abacuque, inspirado pelo Espírito de Deus, descreve uma cena em que os grandes e poderosos da terra se tornam alvo de zombaria. As fortalezas construídas com tanto esforço, os impérios erguidos com tanto poder humano, todos parecem pequenos diante da soberania do Senhor. O que parecia inabalável aos olhos dos homens, desmorona diante do juízo divino. E aqui já podemos aprender algo precioso. Nada neste mundo é tão sólido a ponto de resistir para sempre sem Deus. Não importa quão altas sejam as muralhas que o homem levanta, quão fortes pareçam os exércitos ou quão firmes se mostrem os tronos, tudo se curva diante do Senhor dos exércitos. É Ele quem sustenta, é Ele quem governa, é Ele quem dá a vitória. Quando pensamos nisso, somos levados a refletir sobre as fortalezas que muitas vezes nós mesmos construímos em nosso coração. Quantas vezes colocamos a nossa confiança em coisas passageiras? Pode ser o dinheiro, o trabalho, as posses ou até mesmo pessoas. Criamos verdadeiras fortalezas de segurança ao redor de nós, mas a palavra nos lembra que nenhuma delas pode nos dar o verdadeiro refúgio. Somente Deus é a fortaleza inabalável. O profeta Abacuque viveu em um tempo de grande turbulência. O povo de Judá estava cercado por ameaças, e o profeta via a injustiça crescer em meio ao seu próprio povo. Ele clamava a Deus, perguntando: "Até quando, Senhor?" Essa angústia de Abacuque é muito parecida com a que muitas vezes sentimos em nossa vida. Quantas vezes olhamos ao nosso redor e vemos injustiças, corrupção, violência, dores, e nosso coração se enche de perguntas. Será que Deus está vendo? Será que Ele se importa? Mas a mensagem de Abacuque nos mostra que Deus não apenas vê, como também age no tempo certo. Mesmo quando parece que os inimigos zombam, que os poderosos vencem e que as fortalezas humanas dominam, o Senhor continua no controle. Ele permite certas situações para que a sua glória seja manifestada e para que o seu povo aprenda a depender dele.
É por isso que este versículo, ainda que pareça duro, traz consigo uma verdade libertadora. Não precisamos temer as fortalezas do inimigo, porque o Senhor é maior do que todas elas. As muralhas humanas podem até cair, mas quem confia em Deus permanece firme. E essa palavra não é apenas uma lição do passado. Ela é atual e se aplica ao nosso cotidiano. Pense em quantas situações você já enfrentou que pareciam intransponíveis. Talvez um diagnóstico médico, uma crise financeira, um relacionamento quebrado, uma batalha emocional. Aos olhos humanos, parecia impossível vencer. Parecia que a fortaleza do inimigo era alta demais. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, mostrou que não há muralha tão grande que Ele não possa derrubar. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, é essa fé que precisamos renovar hoje. A fé de que mesmo quando o mundo zomba, mesmo quando os reis e os príncipes parecem poderosos, mesmo quando as fortalezas humanas se levantam contra nós, temos um Deus que ri de tudo isso, porque nada pode se comparar ao seu poder. Essa é a palavra do dia, mensagem e oração da noite para o nosso coração. Que ela nos leve a compreender que não precisamos colocar nossa esperança em nada que este mundo oferece, porque tudo é passageiro. Mas quando colocamos nossa confiança em Deus, encontramos um refúgio seguro, encontramos descanso e encontramos vitória. Querido irmão, querida irmã, agora que já introduzimos a passagem, é tempo de mergulharmos mais fundo no seu significado espiritual. O versículo que meditamos, em Abacuque, capítulo 1, versículo 10, fala sobre reis sendo escarnecidos, príncipes sendo zombados e fortalezas sendo tomadas como se fossem nada diante do avanço dos inimigos. À primeira vista, este é um cenário de destruição e derrota, mas existe uma revelação muito maior por trás dele. Deus está nos mostrando a fragilidade daquilo que o homem constrói sem ele. O povo de Judá, naquele tempo, acreditava que as suas alianças políticas, suas muralhas e seus governantes poderiam mantê-los seguros. Mas Deus permitiu que um povo inimigo se levantasse e mostrasse que nenhuma dessas coisas é capaz de trazer proteção sem a presença do Senhor. O profeta Abacuque, ao escrever isso, estava revelando que até os reis e príncipes, figuras de autoridade e poder, se tornam frágeis quando não estão debaixo da mão de Deus. Isso nos lembra uma outra passagem poderosa, registrada no Salmo capítulo 33, versículos 16 e 17, que diz: "Não há rei que se salve com a grandeza do seu exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força." Vemos aqui a mesma mensagem. Não importa a força humana, não importa os recursos que temos, não importa os muros que construímos, sem Deus, nada disso permanece. Mas a boa notícia é que quando confiamos no Senhor, encontramos a verdadeira segurança. O mesmo Salmo, capítulo 33, nos versículos 18 a 20, continua: "Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome." A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Aleluia! Isso significa que a passagem de Abacuque não é apenas um alerta contra a confiança em coisas humanas, mas também um convite para depositarmos toda a nossa fé em Deus. Quando o homem é zombado, quando as fortalezas caem, quando os reinos se tornam pó, Deus continua firme, imutável e soberano. Amado irmão, amada irmã, pense em quantas vezes você se sentiu pequeno diante de situações que pareciam fortalezas. Quantas vezes você se viu diante de desafios que zombavam da sua fé, que escarneciam da sua esperança. Talvez pessoas tenham rido da sua caminhada com Deus, talvez até mesmo príncipes deste mundo, isto é, autoridades, patrões, líderes ou qualquer figura de poder, tenham zombado de você.
Mas lembre-se, aqueles que zombam hoje não terão a última palavra. A última palavra pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos lembra no primeiro livro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Isso mostra como o Senhor trabalha. Aquilo que o mundo considera fraco, Ele transforma em força. Aquilo que parece insignificante, Ele usa para confundir os poderosos. A zombaria dos reis, descrita por Abacuque, não é o fim do povo de Deus, mas o anúncio de que o poder humano é limitado e de que somente o Senhor é digno de confiança. Isso é importante para o nosso dia a dia, porque muitas vezes somos tentados a confiar mais nos recursos visíveis do que na fé. Achamos que se tivermos dinheiro guardado, um bom emprego, saúde plena ou contatos influentes, estaremos seguros. Mas o Senhor nos lembra que nenhuma dessas coisas é suficiente sem Ele. E como aplicar isso de forma prática? Primeiro, precisamos identificar quais são as fortalezas que construímos em nossa vida. Pode ser o orgulho, a autossuficiência, a vaidade, o apego excessivo ao trabalho ou até mesmo uma dependência de pessoas. Todas essas coisas podem se tornar fortalezas falsas. O segundo passo é entregar tudo diante do Senhor em oração, reconhecendo que só Ele é a nossa torre forte. Provérbios capítulo 18, versículo 10, nos ensina: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Veja a diferença. Enquanto as fortalezas humanas caem, a torre do Senhor permanece inabalável. O justo corre para ela e encontra abrigo seguro. Outro exemplo prático está no modo como enfrentamos as críticas e zombarias. Muitas vezes, quando decidimos andar com Deus, somos ridicularizados. Amigos se afastam, familiares não entendem e até líderes deste mundo podem zombar da nossa fé. Mas lembre-se, foi assim também com o próprio Cristo. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 29, nos mostra que Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos e zombado como rei. Mas quem riu dele naquele momento não sabia que, ao terceiro dia, ele ressuscitaria com todo o poder e glória. Assim também acontece conosco. O mundo pode até zombar, mas não entende que aquele que confia em Deus sempre terá vitória. Portanto, querido irmão, querida irmã, a passagem de Abacuque, capítulo 1, versículo 10, nos convida a duas atitudes fundamentais: reconhecer a fragilidade das fortalezas humanas e colocar toda a nossa confiança na fortaleza divina. Só assim podemos caminhar seguros, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Querido irmão, querida irmã, ao chegarmos ao final desta meditação, eu quero convidar você a respirar fundo e sentir a presença do Senhor envolvendo o seu coração. Já caminhamos juntos através da introdução, ouvimos a voz profética de Abacuque, entendemos como os reinos humanos são frágeis diante do poder de Deus e como, mesmo em meio à zombaria, a vitória do Senhor se revela. Agora é o momento de transformar tudo isso em esperança prática para a sua vida. Talvez você tenha se identificado com a cena descrita pelo profeta. Fortalezas humanas caindo, autoridades sendo ridicularizadas, situações que parecem fugir do controle. E talvez no seu íntimo você pense: eu também estou vivendo isso. Estou vendo muros desmoronarem, coisas que eu achava seguras se desfazendo diante dos meus olhos. Se esse é o seu caso, eu quero te dizer uma verdade: não tenha medo. Quando o que é humano se desfaz, o que é divino se revela. Muitas vezes Deus permite que certas fortalezas caiam justamente para que possamos enxergar que o único alicerce verdadeiro é Ele. Se o Senhor não fosse o nosso sustento,
Quantas vezes já teríamos desmoronado? Mas Ele, em sua infinita bondade, nos segura, nos ergue e nos conduz a um lugar de paz. É como o salmista declarou no Salmo capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa é a promessa que precisa estar gravada em nosso coração. A zombaria dos reis e dos príncipes que Abacuque descreve não é apenas um detalhe histórico, mas também uma metáfora poderosa. Representa tudo aquilo que neste mundo parece firme, mas que na verdade é passageiro. Os homens podem se rir de nós, podem zombar da nossa fé, podem menosprezar nossas orações. Mas o que eles não sabem é que existe um Deus que está atento a cada clamor, que guarda cada lágrima, que responde a cada oração no seu tempo perfeito. E aqui está a boa notícia. Ainda que os inimigos façam zombaria, ainda que as fortalezas se levantem, ainda que os homens riam, Deus sempre terá a última palavra. A cruz de Cristo é o maior exemplo disso. Aos olhos humanos, ela foi símbolo de vergonha, zombaria e derrota. Mas aos olhos espirituais, a cruz foi o maior ato de vitória, o momento em que a morte foi vencida e a vida eterna foi conquistada. Assim acontece com você. Aquilo que parece derrota hoje pode ser exatamente o palco da vitória que Deus vai manifestar amanhã. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, talvez você esteja enfrentando uma situação que parece zombar da sua fé, um problema que não se resolve, uma porta que não se abre, uma oração que parece não ser ouvida. Eu quero que você receba esta palavra: não desista. O mesmo Deus que sustentou Abacuque, o mesmo Deus que transformou zombaria em vitória, é o Deus que está cuidando da sua vida. O livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29, nos lembra: ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você pode até se sentir fraco, sem energia, sem ânimo, mas é justamente aí que o Senhor age. É quando não temos mais forças que a força dele se manifesta. É quando não temos mais muros que ele se torna a nossa muralha. É quando não temos mais saída que ele abre um caminho no deserto. Por isso, encha o seu coração de esperança nesta noite. A palavra do dia, mensagem e oração da noite não é apenas uma reflexão. É um chamado para que você se agarre nas promessas do Senhor. Ele não falha, ele não mente, ele não abandona. Ainda que os céus e a terra passem, a palavra de Deus permanece para sempre. E se você tem enfrentado zombaria por causa da sua fé, lembre-se das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia! Essa é a resposta do Senhor para você. Portanto, não se entristeça com a zombaria. Não tema as fortalezas. Não desanime diante dos poderosos deste mundo. O Senhor é contigo. Ele é o teu refúgio, a tua força e a tua esperança. Agora, querido irmão, querida irmã, eu quero te convidar a orarmos juntos. Feche os seus olhos, se puder, e una a sua fé comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos agora na tua presença, reconhecendo que tu és o único Senhor, o único refúgio, a única fortaleza verdadeira. Pai amado, nós ouvimos a tua palavra através do profeta Abacuque e entendemos que todas as fortalezas humanas são passageiras, mas o teu poder é eterno. Senhor, quantas vezes nos sentimos como aquele povo, vendo reinos zombarem, vendo autoridades se exaltarem, vendo inimigos rirem de nós. Quantas vezes, Pai, enfrentamos situações que pareciam grandes demais, problemas que pareciam muralhas intransponíveis. Mas hoje nós queremos declarar: o Senhor
é maior do que todas elas. Pai, nós entregamos diante de Ti as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas inseguranças. Se temos construído fortalezas humanas em nosso coração, como orgulho, autossuficiência ou vaidade, nós Te pedimos perdão. Ajuda-nos a derrubar essas fortalezas e a correr para a Tua torre forte, como está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 10. Senhor, fortalece aquele que está cansado, dá ânimo ao que está abatido, multiplica a fé daquele que já não vê saída. Assim como está escrito em Isaías, capítulo 40, versículo 29, Tu és aquele que dá força ao cansado e vigor ao que não tem nenhum. Nós Te pedimos, Pai, renova as nossas forças nesta noite. Pai querido, visita este irmão, esta irmã que ora comigo agora. Envolve-os com a Tua paz, enche-os com o Teu Espírito Santo, faz florescer novamente a esperança. Que a zombaria dos homens se transforme em testemunho de vitória, que as muralhas do inimigo caiam, que as portas se abram, que a cura chegue, que a provisão se manifeste, que a salvação alcance cada lar. Senhor, nós Te agradecemos porque sabemos que nada está fora do Teu controle. Tu és soberano, Tu és justo, Tu és fiel. Ainda que tudo ao nosso redor se abale, o Senhor permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus, nós oramos com fé e já Te agradecemos pelas vitórias que virão. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta palavra falou ao seu coração, eu quero te pedir com carinho. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários aquilo que Deus falou com você através desta mensagem. O seu testemunho pode abençoar muitas vidas. Compartilhe também este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esta palavra. Lembre-se, você não está sozinho. O Senhor é a sua fortaleza.